né? Fazer nossa prece aqui para a gente iniciar este momento. Pedimos a Jesus que nos envolva com o seu amor, com a sua paz, com a sua luz. Possamos neste momento receber as vibrações da paz, do carinho, a presença da espiritualidade amiga, nos envolvendo em luz, entendimento, harmonia. Senhor Jesus, possamos aproveitar este tempo de estudo para desenvolver os nossos valores espirituais em busca do trabalho, da transformação e da melhora. Ajuda, Mestre, a cada um de nós e permite que possamos estar junto a Ti, na ação do bem, no trabalho do amor e, acima de tudo, na esperança, na fé e na boa vontade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, né, gente, vamos dar. A semana passada a gente estava falando dos espíritos, né, que são atendidos na reunião mediúnica. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, do atendimento dessas entidades, né? Nós pagamos aqui falando dos espíritos que têm deformidades, né, que normalmente vão ser trabalhados dentro da reunião, né? E hoje nós vamos falar dos espíritos perseguidores, dos obsessores endurecidos, né? Por que eles falam endurecido, né? Lembrar que quando a gente estuda a obsessão, né, basicamente existem dois tipos de causa obsessiva. São as obsessões de vício e são as obsessões de perseguição espiritual. Claro que todas elas têm nuances, né? Tem a obsessão leve, né, que é aquela que o espírito, né, ele só tem ali uma vinculação. Normalmente essa obsessão leve é a obsessão de vício, né? Eu bebo demais, eu fumo demais, eu xingo demais, eu falo mal demais, eu sou agressivo demais, né? Eu sou desequilibrado num determinado campo demais, aí eu atraio alguma entidade que afiniza comigo naquilo, mas que não é meu inimigo nem nada disso, é apenas alguém que está ali numa função de, vamos dizer assim, de sorver, né? De beber de mim aquela energia, né, naquele determinado campo ali com o qual eu tenho afinidade, né? Exatamente, absorve uma vibração, né? Então essas normalmente são obsessões simples, tá? Simples por quê? Porque de início é fácil resolver. Como é que você resolve? Mudando o comportamento, né? Então, parei de beber, naturalmente, por mais que aquele espírito, né, vinculado à questão do alcoolismo comigo me acompanhe, ele não vai ter mais onde tirar a energia do alcoolismo, vai procurar outro. Né? Então, né, apesar de que alguns, né, se às vezes são obsessões que duram anos, elas vão, vamos dizer assim, se desenvolvendo, né, e vão passando para obsessões mais profundas. Às vezes o espírito começa até a conviver com a pessoa, né? E tem a obsessão, que é a obsessão por vingança, né? E por ter a obsessão por amor também, tá? Não é bem um amor, né? A gente pode falar que é obsessão de paixão, né? Que o espírito ali, que ele está naquela situação, ele está trabalhando para dominar, né, algum aspecto da vida do outro, seja porque aquele outro não o atendeu de alguma forma, né, que é a vingança, me traiu, me trocou, me vendeu, me enganou, me matou, né? Ou seja porque aquele ser que está obsidiando, ele considera que aquela individualidade, que aquele ser ali é propriedade dele. Né? Então você é meu filho, minha mulher, meu marido, meu pai, então você só existe em função de mim. Então que negócio é esse você ter outra mãe, ter outro pai? Não, né? Eu vou arrebentar você porque você tem que ser meu, tá? Então esse espírito, né, ele é um dos mais difíceis de ser trabalhado. Por quê? Porque é uma obsessão que baseia em aspectos emocionais, tá? Então o ódio dele advém muitas vezes de um amor mal correspondido, né? Ou de um amor que foi traído na concepção dele, tá, gente? Normalmente, né? Então, assim, esse espírito ele tá com a concepção desequilibrada e ele vem para a reunião mediúnica trazendo, né, todo esse, vamos dizer assim, toda essa carga, né? E do ponto de vista dele, ele tá certo, né? Do ponto de vista ele tá certo, ele tá cobrando uma coisa que é do direito dele, né? E normalmente tem algumas características. Primeiro, ele tá paralisado, né? Então ele está com a ideia fixa numa determinada época, numa determinada situação, né? Então ele está parado lá na Europa medieval, lá do ano 1600, e lá vai Coquinho, aonde a maguinha o traiu. Então ele vive mentalmente repetindo aquela situação, então ele está preso naquela energia, né? Outra coisa, esses espíritos, né, normalmente
eles buscam auxílio de outras entidades que são, vamos dizer assim, professores, né, das trevas, né? Existem espíritos muito inteligentes no plano espiritual, né? Muito evoluídos no campo do saber, né? Que fazem verdadeiras escolas, né, no plano espiritual para ensinar os espíritos a obsidiar alguém, né? Então existem entidades muito inteligentes do lado de lá, né? Lembrar que, né, a questão do... E o que acontece? Esses espíritos, eles ganham, tá, poder a partir do que eles controlam nos outros, né? Uma vez a gente estava até falando isso, uma vez a gente estava na reunião mediúnica, né? E a gente estava, né, alguém questionou na reunião por que os espíritos brigam tanto quando tem tem uma reunião mediúnica para tirar algum obsidiado, né? E aí o amigo espiritual falou assim, ó, vocês não entendem, mas o valor financeiro do mundo espiritual são os encarnados. Vocês são a mercadoria dos espíritos encarnados. Então, né? Então o que acontece? Um viciado, ele é uma ferramenta muito grande para o espírito que o controla, se esse espírito for minimamente inteligente. Por quê? Né? Ele pode usar isso para ter ganho no mundo espiritual. Fala assim, olha, né? Eu estou precisando que você se vingue de mim lá da Verônica, né? Eu odeio a Verônica e eu não sou hábil nessa técnica de vingar, porque tem uma coisa muito sutil, né? Tem que manipular a Verônica, né? Planejar, né? Mas eu tenho aqui, ó, né? Eu tenho aqui o Pedro aqui, ó, que é o meu boneco de cachaça. Sempre que eu quero beber, né? Eu vou lá no Pedro e faço, Pedro, toma um isso, né? E ele vai, viga todas e nós bebemos junto. O que eu vou fazer? Olha, eu te empresto o Pedro uma semana pra você ir lá e arrebentar com a Verônica. Você entendeu? Aí eu troco, né? Aí o espírito obsedia ele lá, né? Tô falando da cachaça, pode ser prazer sexual, pode ser um monte de coisas, tá? E aí o que acontece? Existem organizações no mundo espiritual que tem catalogados lá a lista com 100, 200, 500, 1000 encarnados que bebem, que usam droga, que são desequilibrados no sexo, que são dispostos a ações violentas. Então existem espíritos que gerenciam isso. Olha, tu precisa matar alguém. Olha, eu tenho aqui um psicopata aqui na minha lista aqui, ó, né? Você vai lá, vai conversar com fulano e ele vai lá e vai fazer o que você quer. Mas em troca, o que você tem para me oferecer? Entendeu? Aí ele vai lá naquele espírito e fala assim, olha, eu preciso que você faça um serviço para mim. Tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Porque é tudo na base do egoísmo, né? Eu vou te dar uma semana num lugar de descanso. Tem a Lucinha ali, né? Que está totalmente desequilibrada no sexo, você vai ficar lá absorvendo a energia sexual dela lá, fazendo sexo junto com ela, com os companheiros que ficam com ela. Você vai ter uma semana só para você. Ela vai realizar tudo que você quer, porque a mente dela está toda descontrolada. Você vai chegar lá e nós vamos... É isso. O encarnado é tratado como mercadoria pelo espírito desencarnado. E aí o que acontece? Quando você vai lá e tira lá o objeto dele, ele perde o poder. Por isso que ele vem doido. Entendeu? Existe um tráfico espiritual no qual os encarnados, né? Nós, muitas vezes, para eles, somos igual o gado que a gente tange para levar para o matador, para isso, né? Então, assim, isso é a base das relações entre os espíritos desencarnados, né? E quem comanda isso são entidades extremamente malignas, inteligentes e que nunca põem a mão na sujeira. Eles manipulam essas outras, eles organizam isso, então eles têm um poder. Então imagina a questão do tráfico, de alguma coisa assim, como é que eles têm poder, né? O cara, às vezes, com um telefonema, ele decide a vida lá de uma região inteira. É a mesma coisa no plano espiritual, né? Só que lá eles têm outras formas de agir, né? E eles se mantêm nessas sociedades que eles criam, né? Baseados nisso. Aí quando você vai ler um livro igual aquele livro Libertação do André Luiz, né? Você vê lá a história do Gregório, né? O que o Gregório era? O Gregório era isso num nível quase que planetário, né? Porque o Gregório era um papa desencarnado, né? E ele tinha uma rede da igreja lá com ele. E como é que ele mantinha o poder sobre as pessoas? Através dos julgamentos que ele fazia. Ele julgava as pessoas de acordo com aquilo que a consciência da pessoa dizia, né? Não era ele que fazia. Ele só lia na mente da pessoa qual era a dívida que ela carregava, jogava na cara dela aquilo que ela mesma achava dela. E isso se tornava um poder diante de todos aqueles que tinham medo dele, né? Então, assim, são espíritos muito, muito, muito inteligentes, né?
E por isso que eles dominam. Lembra que lá no Livro dos Espíritos fala, né? Como é que um espírito domina o outro? O que ele tem que ter? Mas o que ele... Um pensamento, uma ideia, base, um pensamento fixo em alguma coisa. Esse é o método, mas como que eles fazem isso? O espírito domina o outro pela evolução. Isso. O espírito mais evoluído controla o menos evoluído. Né? Tanto é que os espíritos falam isso para Kardec. A vontade dos espíritos superiores, se eles quisessem, arrastariam os outros. Se o espírito de luz mandar eu fazer alguma coisa aqui, eu vou ter um desejo irresistível de fazer. A diferença é que os espíritos de luz não constrangem a gente. Né? Lembra de Jesus? Jesus estava encarnado, né? Só botaram a mão nele no dia que ele deixou. Né? Você vê alguns filmes, isso é uma coisa que nos filmes eles traduzem muito bem. Você já viu aquele filme Ben-Hur? É um filme velho, não é o Ben-Hur do Rodrigo Santoro, né? Pelo amor de Deus, aquele negócio. Deus me livre. É aquele antigo lá, bem antigão. Né? Vai na Globo, todo Natal passava na Globo. Né? Eu já vi aquele filme umas 1000 vezes. Né? Mas tem uma cena lá que é muito interessante. Né? Que tá lá o Ben-Hur lá, né? Ele passa por Nazaré, tá preso, né? Então ele passa pela cidade de Nazaré para ir para as galés lá trabalhar lá, de escravo para morrer. Determinado momento ele tá lá em Nazaré, Jesus tá lá, né? E é interessante que eles nunca mostram o rosto de Jesus para dar um impacto maior, né? É sempre Jesus de costa, né? É uma narrativa. O que acontece? Determinado momento que ele tá lá desesperado, Jesus começa a dar água para ele, né? Eu acho da cena mais linda que tem, né? Ele tá lá caído, lá, né? O pessoal faz uns trem. Aí o que acontece? Em determinado momento, um guarda romano vai para, né? Manda Jesus, não dá, porque era proibido ajudar ele. Na hora que Jesus olha pro guarda, o guarda fica totalmente embasbacado. Ele não sabe o que ele faz. Tipo assim, é como se alguma coisa invisível tivesse intimidando ele. É isso, aquilo ali é a representação do que o espírito superior faz com o inferior, né? Ou seja, a só presença de Jesus contém, né? Isso em algumas obras espíritas a gente vê muito isso. Tem uns livros bem interessantes que relatam às vezes visita de espírito de luz nas zonas inferiores, né? Que os espíritos estão lá brigando, xingando, lá chega determinada entidade, só do espírito chegar os espíritos calam, né? Por mais que eles tenham morrendo de ódio, querendo torcer o pescoço dele, alguma coisa segura eles. O que é aquilo? É o nível evolutivo. Né? Isso do espírito de luz. Um espírito trevoso, ele também tem um nível evolutivo. Vamos lembrar, né? Um espírito das trevas também é um espírito evoluído, tá? Porque evolução não é só sentimento. Lembra do Emmanuel, tem duas asas, né? Então tem a asa do amor e do conhecimento. Às vezes, né, no nível evolutivo, né, eu brinco muito com isso, o Marcelo tem 3 de amor e 3 de conhecimento, né? Então a minha evolução o que é? É 6. Tá? Só para a gente quantificar. Aí chega um espírito que tem 1 de amor, mas tem 11 de conhecimento. Então a evolução dele é 12, ele é mais evoluído que eu. Tá? Ele está desequilibrado. Né? Lembra o que significa o desequilibrado? É quando o sentimento e a emoção estão em desarmonia. Né? Mas se aquele espírito passar por bem, ele vira um mentor em metade do tempo. Quer ver um exemplo? O Paulo de Tarso. Né? Paulo de Tarso estava lá, né? Tinha lá o conhecimento todo lá, correndo atrás dos cristãos. No dia que ele converteu, ele virou o maior dos cristãos. Por quê? Porque ele já tinha um nível muito grande em outros aspectos, né? Faltava para ele o amor. Na hora que ele teve lá 2 de amor, o negócio bombou evolutivamente. Tem espíritos que são assim, o Emmanuel é um caso desse, né? Então tem espíritos que... Por isso que esses espíritos são chaves para a espiritualidade. Vocês veem lá, por que a espiritualidade gastou 500 anos lá com o Gregório? Porque quando eles trabalham um espírito como o Gregório, e ele sai das trevas para a luz, não só ele vai se transformar muito rápido, porque ele já tem base, como ele vai arrastar um monte de gente com ele. Ele é chave, ele vai puxar. Cuidando dele, eu cuido de todo mundo que está. É igual o Paulo. Né? Quando o Paulo converteu, ele arrastou com ele um monte de gente. Ele saiu, né? Todo mundo, né? Cada lugar que ele chegava, por que ele que ia? Porque eram espíritos vinculados com ele. Então, quando ele chegava, aquilo tinha ressonância, e as igrejas aparecendo. O único lugar que não deu certo foi a Grécia. Por quê? Porque na Grécia ele não tinha. Não era a missão dele. Né? Então isso tem muito a ver com o espírito. Né? Aí esse espírito chega na reunião mediúnica. Esse espírito vai ser atendido. Né? Então, se for um espírito que está emocionalmente desequilibrado, é até mais fácil de lidar com ele. Porque o espírito que está precisando emocionalmente, você atende ele emocionalmente. Né? Aí vem a famosa história da mãe, né? Eles trazem a mãe, eles trazem o filho, eles trazem o neto, eles trazem o papagaio, né? Eles pegam alguma coisa que é um ponto afetivo do espírito. Mas existem entidades que o afetivo delas é igual nada.
Então, para ver a mãe dele, eu já vi o espírito ver. Fala que a sua mãe tá. Não, o dirigente fala, não, que a sua mãe veio te falar. Minha mãe é aquela que eu matei ela? Então, o que a mãe simboliza para aquele ser? Nada. Né? Até. Né? Porque ele não tem ligação afetiva. Então, o que ele vai ter que ser trabalhado? Ele vai ter que ser trabalhado das duas formas. Ou ele vai ser atendido do ponto de vista intelectivo, né? Aí é difícil, vai ter que convencer ele, né? Mas aí você tem que ter muita ajuda de espiritualidade, porque não é mole não, né? Já contei para vocês do espírito que veio na reunião, né? E falou com o dirigente aqui, o dirigente citou um texto do evangelho para ele, falou assim, isso eu escutei da boca de Jesus, você estava lá. Você acha que você vai me convencer? Jesus não me convenceu, você me convence? Coitado de você, meu filho. Falou, cara, né? Só que aí veio um speed luz aí, resolveu o problema. Você tava lá, mas eu também tava. Aí quebrou, entendeu? Mas assim, esses espíritos, eles demandam um tempo e um esforço maior para ser lidado. E o que convence um espírito desse? Exemplo. Então ele vem na reunião mediúnica, né? Ele tá cheio de ódio do Marcelo. Porque o Marcelo é um crápula, porque o Marcelo é um safado, porque o Marcelo é um idiota, porque o Marcelo fez isso, porque o Marcelo é um hipócrita, porque o Marcelo prega e não faz, né? Ele vai jogar isso na reunião, né? O dia que a gente vai tentar conversar com ele, mas ele vê o Marcelo como o Marcelo era 1000 anos atrás. Ele não vê o Marcelo hoje. Porque o Marcelo continua sendo aquilo que ele foi, porque ele está lá preso na energia da mágoa, ou da raiva, né? O que vai convencer ele? A mudança do Marcelo. Ele vai acompanhar o Marcelo e ele vai observar. Será que o Marcelo mudou mesmo? Será que ele está se esforçando? Né? Não é nem questão de mudar, porque mudar é muito difícil, né? A gente vai mudando aos pouquinhos, né? Mas se ele vê o nosso esforço, aquilo, com o tempo, convence. É um caso clássico do Divaldo com máscara de ferro. É isso aí, né? Que demorou, acho, 40 anos, um negócio assim, né? Porque eles tinham um problema lá da Revolução Francesa, lá, né? Então, assim, é tempo. Por isso que muitas vezes a terapia na reunião mediúnica, né, o trabalho na reunião mediúnica, as pessoas acham que não funciona. Ah, porque eu fui lá na casa da mãe Joana lá, né? E aí pegaram, uma semana o espírito me largou. Claro, eles pegaram o espírito acorrentado no buraco lá e tá lá, né, morrendo de ódio de você lá, cada vez mais nervoso. Um dia ele vai sair. Então, na verdade, só tá acumulando. No dia que ele sair, ele vai vir com tudo pra cima de você. Né? Na doutrina espírita, o que a gente faz com o espírito desencarnado? A gente vai tentar curar esse espírito. E para curar é um processo lento e gradual. Às vezes demanda até a encarnação dele. Né? Muitas vezes a espiritualidade faz isso. Você está lá às vezes você está lá, você está desencarnado, está lá com o obsessor te rebentando, você te chicoteando, a espiritualidade planeja o negócio para 50 anos. Vamos pegar o Marcelo, levar para o nosso lar, ou para colônia, seja qual for. O Marcelo vai estudar 30 anos lá, vai trabalhar 30 anos depois que ele estudou mais 30, aí o Marcelo vai reencarnar. Aí o Marcelo vai reencarnar, vai ter a oportunidade de trabalhar, de crescer, de se tornar uma pessoa melhor. Aí quando o Marcelo tiver lá seus 30 anos, o Zé, que é esse espírito que eu dei, ele vai reencarnar como filho dele. Para eles começarem a resolver a questão. Mas aí o Marcelo vai estar numa condição que ele vai ter mais amor, mais equilíbrio. Então ele vai poder ser um bom pai, ele vai poder, né? Mas o Zé vai bater na cara do Marcelo desde o dia que ele nascer. E aí o que acontece? Olha só, nisso aí eu já falei 90 anos. Né? Olha só. Então é um planejamento, mas é um planejamento para resolver o negócio para sempre. Né? É muito fácil pegar o Zé, trancafiar ele numa prisão lá do astral inferior, lá, deixar ele lá e vai ser feliz, Marcelo. Continua sendo a mesma coisa que você é. Vai lá arrumar mais 10 inimigos. Né? Aí no dia que o Zé sai, ele encontra mais 5. O que vocês estão fazendo aqui? Não, porque nós odiamos. Ah, é mesmo? Nossa, né? Eu te entendo. É a legião. Né? Então o que acontece? A mudança de um espírito desequilibrado, né, só acontece pelo exemplo. Nem o amor, às vezes, convence a entidade dessa. É o exemplo. Né? Porque aí ele vai racionalizar aquilo ali e à medida que o tempo for passando, ele vai se afastando da gente. Né? Já vi muitos casos de pessoas que às vezes chegam para fazer atendimento fraterno, né? E a espiritualidade fala assim, a solução desse caso aí é quando reencarnar. Vai ser filho. Normal, mulher, então, vocês podem saber, viu, gente? Tem um obsessor aí achando que nascer como filho é um trem assim, né? Mas aí o que acontece? A mãe rejeita, né? Já viu essas gravidezes que a pessoa não consegue nem olhar para o menino? Né? Já viu esses pais que o pai rejeita a criança? O que é? São espíritos que têm dificuldade com a gente. Eu olho aquele lá, o cara que me matou.
cara que me roubou, não gosto dele na primeira vez, mas aí que tá. É a oportunidade de resolver. O que acontece com muita gente? Foge. Por que muitos problemas obsessivos não são resolvidos? Porque tem uma coisa que é básica para ajudar isso. Questão de família. A estrutura familiar fraca não dá sustentação para os espíritos que vão reencarnar. Esses espíritos não encontram ajuda, né? A gente está vivendo na época do menor esforço. A gente quer tudo para 15 minutos, né? Então a gente não quer ficar 90 anos para cuidar do espírito, né? Só que a gente fala isso aqui, na hora que a gente chega no plano espiritual, a espiritual vem cá, meu filho, te mostrar aqui a história desse companheiro aqui, né? História clássica, Moisés no Alto do Monte. Moisés estava no Alto do Monte lá e vira para Deus, né? Deus, né? Era Jesus, tá? Era Jesus, tá? E a espiritualidade. Ele fala assim, eu não aguento mais esse povo, eu não paria. Ele fala assim, eu não paria esse povo não é meu, né? Acaba com isso tudo aí, né? Eu não quero mais isso. Aí vem a espiritual, vem cá, Moisés, deixa eu mostrar um negócio aqui, ó. Quem que enfiou o povo de Israel lá dentro do Egito na última encarnação? Quem que fez isso? Ele desceu manso. Por quê? Porque a espiritualidade mostrou para ele que aquilo tudo que estava acontecendo naquele povo lá era fruto da ação dele. Quem fez aquele pessoal ficar daquele jeito era ele na encarnação passada. Ou seja, você que criou esse negócio, o problema é seu, sim, você que pariu esse povo. Né? Aí ele desceu e mudou a conversa. Falou, não, eu estava lá com Deus, né? E Deus, eu falei com Deus, né? Esse povo aí tá difícil. Deus falou, não, vou destruir esse povo todo e vou fazer um povo novo de você. Aí eu pedi para Deus, falei, não, Deus, faz isso não, porque aí os estrangeiros vão falar, né, que você é um Deus que destrói, que você é um Deus que deu errado. Né? Eu convenci Deus, convenci. Né? Tá lá na Bíblia isso, tá, gente? Eu tô falando aqui, mas tá escrito na Bíblia, lá no Êxodo. Né? Convenci Deus e Deus falou, por causa de você, Moisés, eu vou dar uma chance para aquele povo. E ele virou e falou pro povo, nossa, obrigado, Moisés. Né? Mas na verdade era ele que queria cascar fora, entendeu? Né? Então assim, mas isso, né, quando ele, só que ele tinha um contato com a espiritualidade, né? Estava numa missão diferenciada. A espiritualidade mostrou para ele, falou assim, esse problema é seu, sim. Né? E hoje, o que é a mesma coisa aqui na reunião mediúnica. O espírito chega na reunião mediúnica, ele vai se manifestar, né? Não que o espírito às vezes começa a falar, o dirigente manda ele embora. Um trem que eu tenho mais dificuldade em reunião mediúnica é isso. O espírito mal começou a conversar, aí o dirigente percebe que ele não dá conta do espírito, o que ele faz? Não, você vai embora, a espiritualidade te orienta. Aí você pensa assim, raciocínio lógico. Se a espiritualidade pudesse ter te orientado, por que ela manda? Por que ela trouxe ele, colocou ele no médio para você conversar com ele, para você mandar ele embora de volta? Né? Pensa bem, raciocina. Na verdade, o que está acontecendo? Às vezes o dirigente, né? Ou ele não dá conta da energia do espírito, que às vezes é agressiva a ele tem né, uma antipatia com aquilo. Ou é um espírito que é diferente, no sentido assim, o modo padrão de lidar com o espírito não funciona. Quando o meu modo padrão não funciona, o que eu faço? Eu dou linha para ele. Nós temos que tomar muito cuidado com mandar espírito embora. Né? Por quê? Porque se a espiritualidade trouxe, ela não trouxe para você mandar ele embora. É a mesma coisa do seu filho, marcar a consulta do meu pai aqui, né? Aí ele marca com o médico, não, ele vai ir 3 horas da tarde, beleza. Aí chega no médico, olha, meu, fala uma coisa, vai lá, você conversa com seu filho sobre isso. Aí ele volta pro filho e fala assim, aí o médico fala para ele, vai, mas espera aí, marquei a consulta? Fez nada? Não, mandou embora. O que você ia sentir? Então, trem errado isso aí. Então, nós temos que tomar cuidado. Né? Então, o que acontece? Quando a gente não está dando conta de determinada entidade, o que nós vamos fazer? Prece. Fazer uma prece, né? E pede ajuda. Algum médico vai dar uma dica, entendeu? Não deixa o espírito embora, não. Isso é muito ruim. Eu falo isso por questão de quem está do outro lado como médium, né? Muitas vezes acontece no meio ali daquele embate ali, daquela recepção do espírito, o dirigente encerra o negócio ali abrupto. Sabe o que acontece? Fica você médium conversando com o espírito no plano espiritual. Você fica tentando doutrinar ele lá porque o dirigente não quis, né? Ou porque o dirigente não estava sensível naquele momento. Então são coisas... E essas entidades, elas têm uma coisa que é muito, muito perceptível, elas são desagradáveis. Quando eu falo desagradável, tipo assim, ele chega para conversar e fala, não estou aguentando escutar esse cara falar. Nossa! O que eu estou fazendo aqui? Manda esse cara embora. Estou aguentando. O grupo sente isso. A própria energia do espírito é desagradável. Entendeu? Então, é uma armadilha. É uma questão que a gente tem que lidar. Ou então, existem também grupos mediúnicos que ficam escravizados nas trevas.
O que isso quer dizer? Às vezes o grupo mediúnico está lá, isso a gente já viu na reunião, né? O grupo ficou lá 10 anos fazendo um trabalho, em determinado momento chega o espírito e fala assim, tem 10 anos que estão fazendo isso, né? Toda semana eu escolho 3, 4 lá do meu quintal e mando para vocês aqui, que vocês ficam felizes, vocês resgatam alguém e eu continuo fazendo o que eu quiser. Porque não consegue chegar no cerne do negócio. Gente, enganou todo mundo. Aí a questão tá só ocupando eles. O cara, assim, por exemplo, às vezes, porque o que acontece? Em algumas reuniões mediúnicas, né? Até mesmo pela nossa simplicidade natural de ser humano, né? Alguns médios atraem sempre o mesmo tipo de espírito. Se eu sou um chefe trevoso e não quero mexer, o que eu faço? Eu vou dando esses espíritos para ele. Vou mandando. Entendeu? A reunião só gosta de espírito agressivo. Eu olho lá pro meu reino, que tem 1 milhão de entidades dessa. Manda 5 lá para eles. Lá. Eles vão lá, vão cuidar deles, né? Vão estar fazendo alguma coisa? Vão, porque está ajudando. Mas o foco daquilo ali, eles nunca vão tocar. Por quê? Porque não percebem que existe um envolvimento. Claro que isso aí eles fazem, e a espiritualidade trabalha em cima, né? Porque eles fazem eles escolher exatamente os 5 que precisam ser tirados dali. Né? Exatamente, a espiritualidade não é boba, né, gente? Não, tem né? que ter uma gestão contrária. Né? Claro, né? É igual o espírito que filma a reunião mediúnica, né? Chega na reunião mediúnica, né? Aí o espírito vem com equipamento, igual se tivesse lá com a câmera pregada na cabeça, igual o filme, né? Aí o espírito chega aqui para conversar na reunião mediúnica, né? E aí eles mandam, esse espírito é tipo assim, um teste de fé dos que estão lá que não vem, né? E aí ele chega e tudo que conversa na reunião mediúnica, lá na furna, lá não sei lá onde que estão, aquela cúpula lá tá assistindo tudo, né? E aí um dia, não sei quem perguntou lá pro pessoal, mas vocês deixam? Claro, Claro que deixamos, Nós estamos evangelizando eles à distância, eles estão lá escutando leitura, estão lá escutando prece, estão lá escutando a energia do evangelho. Você está conversando com o espírito, tem 10 lá sentados, 3 estão lá, esse negócio aí, né? Entendeu? Então, assim, para eles estão vigiando, para a espiritualidade eles estão infiltrando lá dentro, lá para levar lá dentro para eles. Verdade. Né? Então, assim, existe toda essa relação entre os espíritos, né? Meio que uma guerra mesmo, assim, né? Só que a guerra é só de um lado, né? Então, assim, normalmente os espíritos iluminados, eles parecem que eles estão inativos, né? Não estão, não. Eles só não agem de maneira do jeito que a gente quer, né? Eles só não fazem do jeito que a gente faria, que é na paz da, né? Porrada, tiro, facada, né? Tapa na orelha, não precisa disso, né? Eles têm os métodos deles, né? E agora, que é o último aqui, são os espíritos suicida. Né? Atender suicida na reunião mediúnica também é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque, além de todas essas questões, o suicida traz junto dele aquilo que os amigos espirituais chamam de alga de loucura. Que é uma vibração que eles carregam, que é uma mistura de desespero, loucura, né? E dor. Né? A dor porque eles estão presos no momento da morte. Então, normalmente, eles estão revivendo aquilo num loop infinito. Eles estão se vendo desencarnando ou estão sentindo o reflexo do que causou o desencarne deles. Né? A loucura por quê? Né? Depois de certo tempo, isso aí faz com que a entidade enlouqueça. Né? E esse desespero, né, que normalmente, o que é? Ele vai se multiplicando. E você imagina, pega um monte de maluco, coloca todo mundo junto lá no Vale dos Suicidas, porque ele se atrai igual imã, né? Um atrai o outro. Né? Não é uma coisa também que a gente tem que lembrar, gente. Não é a espiritualidade que cria essas zonas de sofrimento que tem no umbral. Nem Deus, nem Jesus, nem ninguém. Elas são apenas o quê? O reflexo de um monte de gente que pensa igual. Se pegar 1000 suicidas desequilibrados, soltar eles no nosso lar, em uma semana o nosso lar vira um vale dos suicidas também. Os espíritos de luz vão afastar e aquele ambiente lá vai começar a se transformar de acordo com a mente daqueles espíritos. Então o que faz o ambiente é a população espiritual que está ali. Assim como que quem faz a nossa reunião aqui, ó, né, como diria lá o Hermínio Miranda, é um ser coletivo, né, é o reflexo dos nossos pensamentos, é a corrente, lembra? A mesma coisa que funciona para formar a corrente mediúnica, quando você está participando da reunião, né, quando você está dentro do ambiente da reunião, o mesmo princípio que forma a corrente, que forma a energia de um templo. Você vai na igreja, você vai num templo, você não sente uma energia diferente, né? Uma sensação, uma vibração. Aquilo ali é o quê? É o reflexo das pessoas que estão ali. Né? No mundo espiritual, os ambientes espirituais, sejam as colônias iluminadas, elas só são colônias iluminadas, né? Não pelo lugar onde elas estão, mas pela população que vive lá.
né? Ou seja, não é a colônia que transforma a gente em iluminado, são os seres iluminados que ali vivem que transformam aquela colônia num ambiente de luz. Não é um umbral que transforma os espíritos em espíritos trevosos, são os espíritos trevosos que ali estão, que transformam a realidade em torno dele no reflexo da própria intimidade. Então o suicida, ele está nessa situação. E além disso, ele está totalmente enlouquecido. E quando eles estão juntos, o que acontece? A energia desequilibrada de um e de outro... Faz uma construção. Uma coisa. E aí ele está lá preso lá no suicídio dele, aí ele percebe o suicídio do outro. Ele vive tudo aqui como se fosse dele. Então aquela lama preta, o ambiente, Tudo a cor, tudo eles que criaram. Tudo eles que criaram. Aí se torna material para eles lá. O ambiente espiritual reflete quem vive lá. Né? Por isso que quando morria o cara lá na época da Grécia Antiga, o cara ia lá por rádios lá e via lá, igual na mitologia falava. Por isso que o cara fala que tem gente que relata, né, que vai pro inferno, que tem lá o diabo lá com gancho, com o tridente, caldeirão, né? Por quê? Porque ele vê aquilo que a crença dele produz, né? E os próprios espíritos que estão lá acreditam naquilo. Então, a hora ele mesmo se vê transformado num diabo, porque ele acredita que é aquilo que existe, né? Então, a mente, né? Por isso que todo trabalho de cura é um trabalho de quê? De mudança de sintonia, de pensamento. Então, esse espírito ele chega na reunião mediúnica, ele traz toda essa energia. Quando ele se aproxima do médium, o que acontece? Né? O espírito, imagina, um suicida. Ele está todo desequilibrado. Ele se aproxima de mim. Vai acontecer um fenômeno que é igual ao fenômeno da osmose. O que é o fenômeno da osmose? Né? As substâncias que estão em meios diferentes, elas tentam se equilibrar entre os dois. Então você pega lá a água suja e a água limpa. Junta as duas, vai dar uma água mais ou menos limpa, vai limpar um pouco a que está suja e vai sujar a que está limpa. Misturou. Então quando a mente do espírito chega aqui, né, e vai comunicar através de mim, o que acontece? Aquela energia toda da desencarnação, da morte, do sofrimento, do medo, impacta no Marcelo. Por isso que o médium sente a dor, sente um monte de coisa. Né? Só que quando a corrente está funcionando, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que chegou, já começou a diluir. Diluiu a energia. E no momento que isso acontece, o que acontece com o espírito desencarnado? Ele tem um alívio daquela loucura, ele consegue respirar, ele consegue pensar, ele consegue, né? Porque parte daquela energia toda dele dissipou aqui no grupo, né? Então agora ele não tem mais 100% de desequilíbrio, ele está com 50%, vamos dizer assim. Por isso que a espiritualidade traz ele para a reunião. E isso também explica o processo obsessivo. Por que o meu pai que suicidou, meu pai não suicidou, né? Mas por que o meu pai que suicidou foi lá para minha casa? E por que ele fica? Porque esse espírito, né, fala, fulano de tal tá lá em casa. Por que fica? Por causa disso. Ele está todo desequilibrado, ele está sofrendo. Quando a gente está sofrendo, a gente consegue minimamente pensar para onde que a gente quer ir. Para um ambiente que é familiar para a gente, que é a nossa casa. Eu vou para casa. Quando eu chego em casa, o que acontece? Está lá meu filho, minha mulher, minha esposa, meu cachorro, meu papagaio. Eu aproximo deles. A energia. Divido a energia, igual está fazendo na reunião mediúnica. Vocês vão perceber que eu vou ter um alívio? E aí o pessoal da casa vai ficar tudo desorientado. Né? Se um tiver uma tendência para suicídio, ele vai começar a pensar em suicídio. Vocês entenderam? Não é porque o espírito quer. Porque ele está tão desesperado, né? E aí ele está lá, né? Ele está lá e ele começa a ficar menos maluco, menos, né, entorpecido, ele acorda, ele vê lá, todo mundo lá na casa dele. Né? Aí ele percebe que a filha dele, ou que o filho dele, está querendo suicidar. Ele fala assim, eu tenho que ir embora daqui. Na hora que ele põe o pé na rua, volta a loucura toda. Ele não aguenta. Fala, voltei. Aí fica na casa. Como que ele consegue dissipar essa energia para eles? É porque eles estão na mesma vibração dele? Eles estão na mesma vibração. E não é a vibração ruim, é a vibração da saudade, do amor, né? E ele se sente bem ali, está ajudando ele. Só que quem está recebendo essa energia não está dando conta. Lembra que aqui na reunião mediúnica, aqui ele vem aqui na reunião mediúnica, né? Ele descarrega no Marcelo, o Marcelo sente aqui durante a reunião. Né? A energia está sendo trabalhada aqui, porque tem um monte de gente dividindo, e a espiritualidade separa. Aí dá para ele ser tratado aqui. Por isso que muito espírito que manifesta, ele não quer ir embora. Por quê? Porque estar perto do médium é um alívio para ele. Tá? Ele sofre menos. Né? Isso na obsessão mais grave. Né? É a mesma coisa na obsessão simples, que é a obsessão do vício. Né?
eu sou doido para beber, meu filho bebe comigo. Você acha que eu quero transformar meu filho viciado? Não é que eu quero transformar meu filho num viciado. É porque eu saio lá na rua, né? E eu não encontro nenhum outro bêbado lá para ser meu instrumento. Porque se eu chego perto de um, já tem 5 com ele lá, eles quebram o pau comigo. O que você tá fazendo aqui? Esse cara é nosso, mexe com ele não. Aí o que eu falo? Vou lá para minha casa. O meu filho bebe pelo menos, né? E aí ele protege o filho. Isso que eu ia falar. Né? Só eu que bebo com ele. Até que, aí, entendeu? Aí o cara fala assim, não, tá, mas eu vou te dar um outro negócio aqui, você deixa eu ficar com seu filho aqui só uns 15 minutos? Não, beleza, você é meu amigo, aí você pode. Entendeu? É assim, essas relações vão sendo construídas no mundo espiritual. E isso vem para a reunião mediúnica. Por isso que existe a reunião mediúnica. Né? Quando não tem a reunião mediúnica, esses equilíbrios aí são feitos o quê? Na base da lei de afinidade. Ah, mas é injusto? Nem tanto. Porque eu ir para minha casa, né, e trocar energia com a minha família, talvez, né, eles também querem me ajudar. De certa forma, eles estão me ajudando? Estão. Mas estão dando conta daquilo? Não. Entendeu? Então, assim, é uma relação que é difícil de lidar. Nós não temos tanto equilíbrio. Né? Eu vou mandar meu pai embora. Imagina falar isso conscientemente para a pessoa. Falar, seu pai está aqui, você tem que mandar ele embora da sua casa. Falar que ele não pode ficar aqui. Quantos que não conta? A gente também não chama o desencarnado? Ô pai, ô mãe, ô tio, né? Ele vem, velho. Ele se sente bem ali, ele se sente acolhido, ele se sente protegido, né? E aí o que acontece? Por que ele não vai com os espíritos de luz? Primeiro, que ele nem sabe que espírito de luz existe. Segundo, ele nem enxerga espírito de luz, porque ele está vendo só aquilo que está na mente dele, né? E às vezes aí o que acontece no final dessa história? Às vezes uma obsessão dessa dura anos. E aí o que acontece? Sabe aquela filha caçuda dele lá, que está lá na casa lá? Ela cresce, ela casa, ela engravida e ele já renasce ali. E o ciclo continua. E a roda gira, né? Marcelo, tem a possibilidade do espírito na reunião mediúnica ele ter essa vontade de querer reencarnar por ter esse contato com o médium? Pode. Mas não pelo médium, né? Só se tiver sozinho. Normalmente pode acontecer. A espiritualidade pode trazer, né? Mas o que acontece? Normalmente ele vai reencarnar com alguém que tem afinidade com ele. Por isso que às vezes para alguns espíritos é muito difícil. Por quê? Porque às vezes não tem ninguém que tem afinidade com ele. Nossa. Né? Muitas vezes, ou às vezes a pessoa, mas até tem alguém que tem afinidade, mas que a pessoa não vai ter um filho. Ela não quer. Aí você tem que procurar. Aí vai para o plano B, o plano C. Aí o plano B tem até alguém que está com afinidade, mas desencarnou agora. Ou o plano C tem aquela dona, aquele cara lá, não, mas ele está com 90 anos encarnado. Ele vai ter que voltar, também não dá. Ah, o fulano, tá lá na Europa. Então vamos levar o cara lá na Europa. Chega lá, o cara já tá com 15 filhos. Fala, realmente, mais um aqui vai ser difícil. Entendeu? Então, assim, são vários fatores. Né? E aí o que acontece? Normalmente eles encontram aquelas almas caridosas, né? Que reencarna pouco hoje, né? Lembra das nossas avós lá que tinha 12 filhos? Aquilo nem era por acaso, não, gente. Aquilo nem é por acaso, não. Né? Elas aceitavam sempre mais um, né? Tem mais um aqui complicado, aqui só lembrando você do Maria, deixa vir, né? Aí nascia, aí morria 2, né? Era um trem sofrido, né? Hoje já não precisa disso, porque nós somos espíritos mais conscientes, né? Então essa solução que tinha no passado, hoje já não acontece, né? Já mudou alguma coisa. Então assim, a espiritualidade tem que manejar isso tudo. E às vezes tem espírito que não tem sintonia com ninguém. E aí a espiritualidade vai para o samaritano. Fala assim, nós temos um espírito encarnado lá, ela não tem sintonia nenhuma, ela não tem nada com aquele. Mas vamos lá pedir para ela, quem sabe? Eu falei, pode deixar. Né? Tem o caso lá do companheiro lá que desencarnou lá, eles não acharam ninguém num dos livros do André Luiz, né? E aí eles encontram uma família pobre lá do interior, lá do Nordeste, lá, né? Aí eles vão lá conversar com a mãe, já tinham acho que 5 ou 6, né? Aí vão lá, conversa com a mãe, com o pai, leva esse plano espiritual, fala assim, nós temos esse irmão aqui, ele precisa reencarnar e tal, mas não tem ninguém. Fala, não, deixa ele vir, né? Ah, porque ele era muito poderoso, aí o pai brinca, fala, não, pode deixar ele vir, ele vai aprender comigo a ser um pedreiro honesto, né? Ou seja, aí ia reencarnar ele numa condição de extrema e como assim. E claro, aí o que acontece? Foge-se laços novos. Acontece isso às vezes. Novos vínculos, né? Novos vínculos, é que cai, né? Às vezes aquele pai de primeira viagem dele ali, aquela mãe que nunca teve contato com ele, né? Mas vão receber de uma maneira diferente, criou. Tá? Nem sempre te reencarna.
né, nos mesmos grupos, porque tem essas situações, como tem a questão da reunião mediúnica. Né? Normalmente os espíritos que manifestam na reunião mediúnica têm vínculo com os médiuns. Nem que seja um vínculo bem distante. Mas tem alguma coisa ali, se você puxar a história, né, tem um estudo aí que fala que nós estamos a 4 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Já viu essa história? Tem um estudo científico que fala que nós estamos a 4 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Isso quer dizer, você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece aquela pessoa. Entendeu? Nós estamos a 4 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Pensa um cara famoso aí, você está a 4 pessoas dela. Você tem alguém que você conhece alguém que conhece alguém que conhece ele. Né? Então, isso é um reflexo dessa teia aí. Nós estamos, né? O Jesus funciona mais ou menos assim. Né? Nós somos vinculados a um espírito que é vinculado a outro, que conhece o outro, que conhece Jesus. Né? Nós aí, ó, né? O amigo do primo do meu cunhado, Jesus. Né? Sabe o que? Entendeu? Né? O tio do cunhado do irmão. Né? Me conheço. Né? Então, assim, nós estamos, isso cria essas vinculações. Né? Então esses espíritos, né, como é que eles vão ser trabalhados? Com amor. Tá? Então nós vamos entender, eles não vão compreender, às vezes eles não vão lembrar o nome deles. Né? Tem 2 coisas que acontecem. Às vezes o espírito não lembra o nome, às vezes o médium não consegue processar esse tipo de informação, porque a maioria dos médios é intuitivo. Tá? A maioria dos médios hoje, posso botar em 90%, são médios intuitivos. Mesmo que não entendam isso. O que é o médium intuitivo? O médium intuitivo é aquele que é envolvido pelos espíritos, tá? Mas não os percebe diretamente. Né? O que é não perceber diretamente? Não vê, não escuta, não percebe fisicamente o espírito. Tá? O que é o médium ostensivo? O médium ostensivo é alguém que percebe o espírito como se ele fosse um encarnado. Na acepção mesmo plena da coisa. Tá? Então, por exemplo, ó, eu falo assim, ó, tem um espírito aqui, do meu lado. Aí nós estamos concentrados aqui, ó. Eu estou sentindo a energia dele. Beleza, sinto que tem alguém aqui. Outra coisa, você abrir o olho e fala, nossa, tem um cara, tem um homem aqui do lado, aqui do Pedro. Beleza, filho. Isso é um médium ostensivo. Ele está vendo mesmo. Né? Tanto é que se eu olhar aqui, eu não vejo a cadeira. Porque eu tenho alguém na frente aqui. Ou então eu estou escutando uma voz que é audível para mim. Né? Ou então, durante a reunião mediúnica, eu estou tendo um fenômeno de comunicação mediúnica que normalmente na psicofonia, que é quando o médium fala, existe um desdobramento consciente acompanhando. Se o espírito manifesta, eu consigo ver o espírito se manifestando e às vezes eu consigo até me ver dando a comunicação. Eu estou olhando assim, nossa, eu estou falando ali, estou esquisito. Tá? Quer dizer que isso é a única que presta? Não. Né? A maioria das vezes a mediunidade intuitiva é até melhor, porque ela flui mais fácil. Tá? Mas assim, nem sempre esses espíritos, né, vão se manifestar através só dos médios ostensivos. Tá? Porque muita gente fala que médio ostensivo é quem dá passividade para o espírito. Eu posso dar passividade totalmente intuitiva. Tá? Então a pessoa que não tem evidência, aquela evidência, nada disso, pode sim, porque o espírito fala com a mente dela. Ela entra na energia do espírito e ele comunica. Só que ela está totalmente no controle do corpo. Né? Eu acho até legal isso, que eu nunca tive uma comunicação assim. Eu queria ter uma vez para ver como é que é, eu sou curioso. Né? Porque normalmente quando o espírito comunica através de mim, eu saio do corpo e vejo, fico olhando assim. Fico lá batendo papo com o espírito, não tem mais esquisito. Ah, eu acho legal demais. Mas é esquisito. Eu queria ver como é que é esse negócio do espírito falar com você dentro da sua mente ainda. Eu sou curiosaço com isso, eu nunca tive isso. Eu queria ver como é que é. Para poder até me estudar o negócio. Né? Se acontece comigo, é intuitivo, porque eu não vejo nada. Mas não importa, Às gente. vezes eu me sinto assim, muito envolvida, sabe? Aí eu fico assim, eu tô inventando isso? Ó, vou falar pra você, né? Ó, mesmo você sendo médium vidente, clarividente, você acha que você tá alucinando? Quantas vezes, quando eu era menina, eu falava, não tô alucinando. Eu falei essa vez pro espírito, falei pro Lucas, tava lá, eu indo pra escola, né? Tinha uns 8 anos de idade, ou menos, não sei, tava indo pra escola, com meu pai dentro do ônibus, assim. Aí tava lá o Lucas conversando comigo, blá, 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 uma hora, lá, com uma mochilinha nas costas, assim, olhei, assim, pensei. Eu pensando, né, que meu pai tava lá fumando cigarro dele lá do lado, né? Eu lá no meu mundo, meu pai no dele. Aí eu pensei, isso tudo é alucinação, isso é tudo produto da minha imaginação. Não, isso não existe, não, isso eu tô te imaginando. Aí ele olhou para mim, assim, falou assim, vamos analisar isso que você tá dizendo, né? Se eu sou produto da sua imaginação, você é muito inteligente. Né? Porque você fala umas coisas, né? Você sabe muita coisa, olha só como é que você, né? Você é esperto demais. Eu falei assim, se eu não sou produto da sua imaginação, né?
Você tem um amigo que gosta do seu, você ganha dos dois jeitos. Não preocupa com isso não, porque verdade. Boa ideia. Né? Então, assim, e mesmo você vendo, gente, eu já contei pra você, eu tenho um amigo meu, que ele é médico, né? Que ele vê os espíritos que eu vejo. Ele já viu o espírito aqui, ó, tem um espírito aqui, ele viu também. E ele falou comigo que essa psicose. Aí eu falei, mas como é que eu vejo você ver? Ele falou, não, que existem sinais físicos que a gente dá um pro outro e que o nosso cérebro interpreta que a gente vê a mesma coisa. Psicose coletiva? É psicose coletiva. Ela é transmitida por linguagem corporal. Uau. O jeito que você fica corporalmente me faz enxergar o que você enxerga. Eu fiquei assim, né? Fica a minha teoria, que é espírito. Né? Aí ele enche a cara de remédio. Entendeu? Ele bloqueia tudo. Né? Fala assim, hoje eu tô vendo os negócios aqui. Você tá vendo mesmo? Você tá alucinando junto comigo hoje? Uma vez me perguntou. Eu tô. Vou tomar uns remédios. Né? Ele vive querendo me medicar. Fala, se eu fosse você, eu tomar uns remédios. Você tá meio... Eu falei, não, obrigado. Deixa eu com a minha loucura aqui. Né? Mas assim, então assim, o fato de ser intuitivo ou mais extensivo não vai dar essa segurança que a gente quer. Porque, na verdade, essa segurança não é para ter no plano físico. Tá? Isso aí é uma questão, né? Até abrindo, isso aí é uma coisa que eu lembrei aqui. Vocês já leram a biografia da Madre Teresa de Calcutá? Leiam. Todo médico tem que ler a biografia da Madre Teresa de Calcutá. Sabe por quê? Em determinado momento do livro, ela mandava umas cartas para um cardeal que era amigo dela. Sabe o que ela falava pro cardeal? Que ela achava que ela era uma fraude. Porque as coisas que ela dizia para as pessoas, na maioria das vezes, ela mesma não acreditava. Ela falava assim, tem uma treva muito grande dentro de mim. Porque ela contava nas histórias as questões espirituais dela. Ela falava que ela viu Jesus, né? Não sei se vocês conhecem. Que ela viu Jesus lá quando ela estava lá na Albânia, né? Jesus mandou ela para a igreja. E quando Jesus mandou ela para a igreja, ela voltou, ela foi lá para a Índia passar férias lá. E Jesus estava no meio dos doentes lá. Jesus chamou ela para ficar com ela, né? E aí ela fala assim, eu falo umas coisas com tanta convicção, na hora eu acredito. Depois eu paro para pensar, eu acho que eu sou uma farsa. Madre Teresa de Calcutá, um dos primeiros iluminados do planeta Terra nos últimos 1000 anos. Posso dizer isso para vocês? Então, ela tinha dúvida do que ela percebia espiritualmente. E ela chamava isso de dúvida da fé. Ela falava, será que Deus existe mesmo? Entendeu? Ela não falava isso para ninguém. Ela falava só para esse cardeal, o bispo, não sei, que era o confessor dela. Tipo assim, um amigo dela. Ela escreveu umas cartas pro cara. Depois que ela morreu, o cara deu para um biógrafo dela e o cara escreveu. O pessoal usou isso para massacrar ela, né? Mas olha só, uma pessoa com espiritualidade daquele nível carregava dentro de si uma série de dúvidas. Quando ela falava assim, quando a coisa acontecia, ela não duvidava. Passava meia hora, ela falava, isso eu fantasiei, eu inventei isso na minha cabeça. Entendeu? Então, assim, o fato de a gente estar encarnado traz pra gente essa instabilidade. E essa instabilidade é boa. Entendeu? Por quê? Porque ela testa a gente. Segundo, porque ela mantém a gente com o pé no chão. Tá? O Chico Xavier teve visto. Tem uma entrevista do Chico uma vez que ele fala que teve uma parte da vida dele lá, quando o sobrinho dele, não sei se você sabe, o sobrinho dele denunciou ele lá, falou que eles estavam fazendo fraude, né? Que ele ficou pensando, será que tudo que eu faço não é fraude mesmo? Não. Né? Porque o sobrinho dele falou que tanto ele quanto o Chico tinham uma condição intelectiva que facilitava eles imitar estilo. Tá? Tem uma condição psíquica que a pessoa imita qualquer coisa. Então, se eu ler um livro aqui que o Pedro escreveu, eu imito o estilo de linguagem dele e tal. Né? E aí o sobrinho dele fala assim, o Chico, ele lia a vida inteira. Né? Quem acha que o Chico Xavier era ignorante está muito errado, porque o Chico Xavier ele vivia, né? Diz que onde ele estava com um livro na mão. Né? Então ele não era nem o ignorante nem o analfabeto que o pessoal achava. Ele era uma enciclopédia ambulante. Claro que dentro do nível de cultura da época dele, né? Acesso a... Imagina hoje com a internet, né? Beleza. Então quando o sobrinho dele falou isso, ele falou assim, será que isso é da minha cabeça? Diz que ele ficou neurado com isso um tempo. Aí o Emmanuel puxou ele e falou, não vai trabalhar, esquece esses negócios. Tá precisando, tem gente ali precisando ali, ó, vai fazer campanha do quilo, botou ele para fazer umas coisas práticas lá, e aí faz, depois passou. Né? Olha só. Então, assim, a gente lida mesmo com isso. Né? Então, não preocupar, não. Né, gente? Vamos lá. Então, nós vamos fechar aqui. Fazendo essa prece, né, para terminar.
né? Agora nós vamos lá para a nossa parte prática, tá bom? Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, agradecemos neste momento pela oportunidade do estudo, do aprendizado. Te pedimos que nos auxilie na caminhada, nos dê a força, o entendimento, a alegria e a fé. Abençoa, Senhor, aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados, próximos ou à distância, que recebam todas as vibrações da tua paz, da tua fé, da tua luz. Ajuda-nos, sustenta-nos e, acima de tudo, dá a cada um de nós aquilo de que precisamos, na caminhada, no aprendizado e na fé. Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Então, é isso, né, gente? A semana que vem nós voltamos com o nosso estudo, se Deus quiser, né? Quer desligar. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.